Vamos lá, gente. Eu vou abrir aqui num texto com vocês. Estarei lendo o texto e vocês então anotem ou me acompanhem na leitura. Mateus, capítulo de número 3. Já que a gente vai falar do batismo como uma aliança, deixa eu então, vamos para ler. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 13 ao 17, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Olha só, a fim, com o propósito de que João o batizasse. É importante isso. Ele, porém, o dissuadia dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu, que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, em outras versões. Ok. Bom, gente, esse texto fala de João Batista batizando o nosso mestre, e isso mostra a importância do batismo para a gente. Agora, interessante, o propósito de Jesus foi, ele se dirigiu do norte, extremo norte de Israel, ao extremo sul, ao sul de Israel, com o propósito de ser batizado. Ou seja, ele atravessou a nação do norte ao sul para o batismo. Entrou na água, foi batizado, a Bíblia diz que saiu logo da água. Então, o objetivo dele ali, eu vou entrar na água para que alguém me mergulhe. Então, ele não se batizou. Ele fez questão de que alguém o batizasse. O próprio Senhor Jesus teria todo o direito de fazê-lo, mas ele nos dá ensinamento de que nós precisamos nos sujeitar a quem está com aquela missão. A missão era de João, então ele não podia atropelar aquilo. Ele foi lá para que João o batizasse. É muito interessante notar o esforço de Jesus para esse ato. Para esse ato. Ele atravessou a nação para ser batizado. Você precisa atravessar algumas situações para ser batizado. Talvez atravessar uma situação geográfica, uma situação espiritual. Precisa enfrentar os obstáculos, mas não dê desculpas para fugir do batismo. Ache o pretexto para ser batizado. Ok? Muito bem, gente, muito bem. Existe uma comunidade em Israel. Essa comunidade ela esteve trabalhando os manuscritos do Mar Morto. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Quando se vai ali no sul de Israel, próximo a Jerusalém, mais juntinho ao Mar Morto, bem no sul, acharam-se os manuscritos do Mar Morto que confirmam a Bíblia Sagrada, a veracidade das Escrituras. Essa comunidade de Qumran se chamava Yarhad. Yarhad. Essa comunidade, o nome Yarhad no hebraico é juntos, sempre juntos. Esse povo desceu, foi para o sul, com o propósito de não se contaminar e ficarem puros para escrever a Bíblia, reescrever textos bíblicos. Eles fizeram vários textos por muitas vezes. Porém, todas as vezes que vou a Israel, eu noto a dificuldade de água naquele lugar. Mas uma coisa chama atenção. Embora seja um deserto, a chuva cai lá em Jerusalém, e no extremo sul, aquilo vira uma cachoeira. E eles têm condutores de água escavado com pedra, eles tinham isso, né? Que guiava para piscinas. São recipientes de água, vários. E ali eles faziam um banho ritual, um tevlá, um banho de purificação. O batismo nasceu exatamente com essa ideia que os judeus tinham de batizar a partir dos 13 anos o menino, 12 anos a menina, de batizar essa comunidade, por exemplo, eles desciam as águas
teve lá banho de purificação pelo menos 3 vezes ao dia. Olha bem, 3 vezes ao dia eles faziam aquilo para jogar uma mensagem para a alma: eu estou puro para mexer com a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Então o batismo, ele saiu dessa cultura judaica, entrou no cristianismo, mas não pode perder o seu real valor nessa aliança. A ideia do batismo entre os judeus é: preciso ser purificado. Olha, quando as pessoas subiam as festas em Jerusalém, embora Jerusalém estivesse no sul, o elevado de Jerusalém, então todos iam subir a festa. Eles passavam no Jordão para serem batizados por João Batista. E ali João, no ato do batismo, arrancava as víboras do povo. Por isso, um dos sermões mais conhecidos na Bíblia é raça de víboras. E aí ele batizava com aquela ideia de que a pessoa fosse para a festa purificado. Então a ideia do batismo entre os judeus é o batismo de purificação, ou o banho ritual, que era o de purificação, mas João Batista já estava na prática do batismo mesmo. Tanto que Jesus foi para lá para ser batizado por João. Ou seja, aquele banho de Tevilá já se transformou no batismo agora na época de Jesus, ou seja, por João Batista ou até antes dele. Pronto. Entender isso é importante, por quê? Porque nós estamos vendo a raiz do batismo. De onde saiu? Qual era a ideia? Qual era o propósito quando nasceu? Pronto, é esse aí. Outro detalhe é entender o batismo no original. No grego, a palavra batismo significa mergulho. No hebraico, é tevilá, que tem a ideia de purificação. Então, seria um mergulho para a purificação. Ok? O nosso batismo é chamado de batismo de arrependimento. Não vai dar ideia de purificação? Ou seja, na aliança batismal, eu estou dizendo que eu quero me purificar para uma nova vida. E a gente vai ver isso aqui com muita clareza, de uma forma bem explícita, de que o batismo é uma aliança. Bem explícito. Vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Gente, olha, se você acompanhar comigo o texto, João, capítulo de número 2, versículo de número 11. Bom, Jesus, ele começa os milagres. A Bíblia diz assim: com estes deu Jesus início a seus sinais em Caná da Galileia. Pronto. O que é isso? Ele transformou água em vinho. Foi o primeiro sinal. Ele deu início aos sinais. Porém, quando a gente volta ao capítulo 1, no versículo de número 32, a gente vai ver João testemunhando, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousou sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vides descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí, ou seja, Jesus deu início aos sinais, mas antes de começar os sinais, ele foi batizado. É importante isso. Em Mateus, no capítulo 3, assim que termina o batismo, Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto para a batalha espiritual. Olha bem. Então, 2 fatos precisamos guardar para o batismo. Não entre em uma batalha espiritual sem ter aliança batismal. Segundo, Deus vai usar você com sinais, prodígios e maravilhas, mas primeiro é importante o batismo. O batismo é um marco. Até o Senhor Jesus só começou os seus sinais, só foi para a batalha espiritual contra Satanás depois do batismo. O batismo, de alguma forma, é uma aliança que nos capacita a explorar o território do sobrenatural. Gente, olha que coisa interessante. Eu entendo que nenhum de nós aqui vai conseguir ser melhor do que Jesus. Ele é o nosso modelo. Se ele enfrentou o diabo, a tentação, capacitado depois do batismo, se ele começou os sinais depois do batismo, então depois do batismo muita coisa tem que acontecer na nossa vida. Foi batizado, tem que ter vitória. Você tem que vencer seus adversários, você tem que explorar o sobrenatural em nome do Senhor Jesus.